Amém? Hebreus capítulo 10, no verso 38, diz assim o texto sagrado: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Que essa palavra ela encontre lugar no meu e no seu coração. Oremos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento que estamos na sua presença. Agradecidos ao Pai por tudo que aqui já foi feito, Pai, pelos louvores que aqui foram entoados, pela a Blitz do Amor, Pai, onde podemos compartilhar aqui um pouco, Pai, de cada dia com os irmãos, e que o Senhor abençoe, Pai, todo o restante deste culto. E agora, Pai, que o Senhor ministre no meu coração, através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Pai, que retire de mim todo eu, mas que somente o Espírito Santo possa me conduzir, possa falar aos nossos corações, Pai. E eu creio que Ele pode, e eu creio que Ele faz isso em nome do Senhor Jesus. Por isso, prepara os nossos corações, Pai, para trazer e para ouvir, Pai, essa mensagem que o Senhor tem para nos dar no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estar na Sua presença, de estar na Sua casa, para te louvar e bendizer o Seu santo nome. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, os irmãos. Irmãos, o verso 38 do capítulo 10 de Hebreus, ele é bem curto, mas ele é bem profundo, né? O justo viverá pela fé. Por que será que o justo viverá pela fé? É porque ele é bom? Por que vamos viver pela fé? É porque somos bons? Vivemos pela fé, irmãos. Por quê? E somos justificados, irmãos, porque Cristo nos justificou através do seu sangue, através do seu sacrifício vivo, para que eu e você pudesse ter vida. E a palavra diz que é vida abundante, não é qualquer vida. Então, para nós é um privilégio ser justificado, porque um dia nós cremos no Senhor Jesus. Um dia nós entendemos a mensagem de Deus através do seu Filho amado. Porque um dia Ele fez todo o sacrifício de pagar um preço de sangue, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna. Somos justificados, irmãos, pela nossa fé. Então é isso que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje. A fé é o combustível. A fé é a força que move, é a força que impulsiona o crente. É a força que impulsiona o cristão. E ainda no 11, se nós olharmos ainda mais embaixo, no verso 6 diz, de fato, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, isto é uma condição. Nós não podemos ser justificados, nós não podemos agradar a Deus se nós não temos fé no Filho de Deus. Fé em todo o sacrifício que Ele fez para nos tirar do lamaçal de pecado e nos conduzir para o reino da maravilhosa luz.
A fé é a força vital do cristão. E cada dia, nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós devemos ser impulsionados por esta força. Sem essa força, nós não somos nada. Absolutamente nada. A Bíblia diz que para nós faremos obra maior do que os que estiveram, porque nós estamos pela fé no Filho de Deus. Nós estamos pela fé. Quando nós vamos analisar essa palavra tão pequena, mas ela é tão profunda. Viver por fé é uma condição que parece ser banal, mas quando você analisa a profundidade do justo viver por fé, ela é muito profunda. Ela vai mais além, ela vai muito mais além. Então, irmãos, a sua fé é o combustível que te alimenta como cristão. Não deixe faltar esse combustível. Se nós fizermos qualquer tipo de enquete, que nós fizermos qualquer tipo de pergunta a qualquer pessoa, se nós sairmos nas ruas da cidade e perguntar se ele tem fé, será que alguém vai responder que não? Eu tenho minhas dúvidas, né? Se tiver alguém, são poucas pessoas que vão dizer que não tem fé. Mas que fé? Aonde está a sua fé? Em que ela está pautada? Em que ela está arquitetada? Em que ela está fundamentada? Em quem? Se a nossa fé, irmãos, amados e visitantes, se a nossa fé não tiver fundamentada em Cristo Jesus, ela não é fé que vai te impulsionar, fé que vai ver você experimentar de Deus, fé que vai te colocar no reino de Deus. Essa fé que nos impulsiona a viver por Cristo Jesus. Também ainda, mas o justo viverá pela fé. É necessário crer que Jesus ressuscitou dos mortos para que nós tivéssemos vida. É necessário crer que Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão. Por mim e por você. O autor de Hebreus, nesse verso 38 do capítulo 10, ele mostra era um momento de muita perseguição na igreja. Era um momento de muita perseguição. E o autor da carta de Hebreu é como se ele estivesse estimulando aqueles irmãos em Jerusalém a viver pela fé. E essa carta nos impulsiona hoje, meu irmão. Não é diferente de hoje. Ela nos incentiva a viver por a fé, porque um dia você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Um dia você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro é que nos transforma. O sangue do Cordeiro é que muda a vida de cada um de nós cristãos. Essa perseguição em Jerusalém, ela já tinha levado vários líderes. Ela já tinha levado Estevão, ela já tinha levado Tiago, filho de Zebedeu, ela já tinha levado Tiago, irmão de Jesus, todos com morte cruel. Todos com morte cruel. E essa carta vai exatamente estimular aqueles que estavam ali a viver, a não retroceder,
mas a viver uma fé genuína, uma fé digna de um justo, de um homem, de um cristão, justificado pelo sangue do Cordeiro. E qual a fé que move sua vida? Hoje estamos cercados de um mundo que nós estamos colocando nossa fé, talvez na nossa carreira profissional. Eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, eu fiz uma graduação, e aí eu estou colocando a minha fé de viver nela. Muitos também colocam a sua fé nos bens que conseguem acumular. Muitos colocam a sua fé em pessoas. Muitos colocam a sua fé em fama. Eu quero ser uma pessoa famosa. Eu quero estar na TV. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E ali, cada dia, esse modelo de fé, ele vai moldando todas as suas atitudes. Ele vai moldando todo o teu caráter. Mas eu digo a você, meu irmão, meu amado visitante, que essa fé, ela é falível. Ela é falível. Porque ela não te dá a certeza, ela não te dá a confiança, ela não te justifica através de Cristo Jesus. E eu tenho certeza que fé pautada nessas condições que eu relatei anteriormente, ela vai te frustrar. Ela vai te frustrar. E essa frustração, meu irmão, ela te tira dos moldes de vida que você imaginou. Mas o que é viver pela fé? É simplesmente nós olharmos numa definição bem clara. É ter a confiança plena e absoluta, constante em Jesus. Isso é que nos faz viver pela fé. Não importa o que está passando o mundo. Não importa o que está passando na sua vida. Importa que você está estabelecendo uma confiança plena, constante e absoluta em Deus. Não coloque essa confiança nas circunstâncias que está colocado na sua vida. Seja ela de qualquer maneira. Seja ela na sua vida profissional. Muitas vezes você pode estar desempregado. Seja ela no teu relacionamento matrimonial. Muitas vezes o seu casamento está esbagaçado. Seja ele no teu lar como pai, como mãe. Muitas vezes os filhos estão trazendo essas circunstâncias. E por várias situações que a gente poderia mencionar aqui muito mais. Mas essas circunstâncias, ela não tem que impedir a confiança e o relacionamento constante com o Senhor. Viver por fé é ser fiel. É ser fiel segundo a vontade de Deus. A cantora que me antecedeu aqui, ela fez uma pergunta bem interessante. Aqui tenho dedicado o nosso tempo. Quanto tempo nós temos dedicado? É ser fiel segundo a vontade de Deus e ficar firme mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante do desafio, mesmo diante das incertezas.
Porque se nós formos olhar para a incerteza da nossa vida, para as circunstâncias da nossa vida, a nossa fé vai ser abalada. E Hebreus traz no capítulo 10 e no capítulo 11 verdadeira lição de fé, de como viver por fé. Viver por fé é também um estilo de vida diferente do habitual. O mundo pode estar te condicionando a uma situação, mas você vai viver de forma diferente, porque você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu ouvi no domingo, não me recordo quem fez o anúncio aqui, sobre o que aconteceu na igreja ontem e hoje pela manhã, né? 434, não é isso, irmão Adelman? Isso. E ali ela é clara a situação de uma vida diferente vivendo no mundo habitual. Quando olhamos aqueles temas ali, principalmente para adolescentes, nós vamos ver isso que a palavra está dizendo. É ser justificado pela fé, é ser diferente no mundo que está, no contexto que você está inserido. Viver pela fé, em outras palavras, é a única maneira de alcançar uma vida plena em Jesus Cristo. Não tem uma outra maneira de ter a sua vida plena, de ter a confiança, de ter a certeza, se você não tem esta condição de fé, será a única maneira de alcançar esta vida de prosperidade em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 11, no verso 17, a palavra de Deus diz: visto que a justiça se revela no evangelho de fé em fé, porque como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha só o que fala em Romanos. A justiça se revela no evangelho, que é o próprio Cristo. Mas isso é necessário que é de fé em fé. Porque sem essa força, sem esse combustível do cristão, isso não acontece. A justiça de Deus não se revela através de Jesus. Porque a nossa fé passa a ser morta. Isso significa que a fé deve estar presente do princípio ao fim na vida do cristão. Nós não vamos ter um momento, eu me entreguei hoje minha vida a Jesus. E amanhã eu vou estar esvaziado. Hoje eu estou cheio. E amanhã eu vou estar esvaziado. E depois. Aí eu me distancio. Depois eu me reconcilio. E aí eu começo novamente a exercitar a minha fé. Mas a palavra vem dizendo que é por fé em fé. E isto significa que a fé deve estar presente desde o início até o fim da vida cristã. Viver por fé, irmãos, verdadeiramente é tudo isso. E a fé, ela estabelece uma condição. Parece que a fé nos dá coragem de prosseguir. Parece que a fé nos dá coragem de prosseguir. Uma certa manhã,
estava eu e a Ana Cleide na casa Vera Lúcia, e nós ajudamos ali o pastor Carmo todas as quartas-feiras, 6 da manhã. E quando nós chegamos, eu vi poucas pessoas. A maioria estava nas suas acomodações e tinha apenas umas 2 pessoas. E lá tem uma sineta que toca, eu acho que para a hora de alguma coisa. E a gente lança a mão dessa sineta, né? E eu cheguei lá, Ana Cleide sentou e eu fui lá na sineta e ela fez, tá. E voltei para a mesa onde ela estava. Tu pergunta onde é que estava a minha fé, que eu só vi 2 homens sentados na mesa. E ninguém. E era eu que ia ministrar a palavra. E eu fiquei, nossa, não tem ninguém. Tem essas 2 pessoas. E fui lá e tentei bater. A pancada foi fraca. Aí quando eu volto à mesa que estava a Ana Cleide olhou para mim e disse, vai lá, irmão, e bate com fé, porque tu é um servo de Deus. Vai lá e bate. Aí eu voltei lá também, bem mandado, né? Eu voltei lá e peguei a corda desse badalo lá e dei uma sacudida, tá. Daqui a pouco acordou o povo e vieram e sentaram e ouviram palavra. Mais de 35 pessoas ouviram a palavra ali. Então, irmãos, tem momento que você chega assim. Tem momento que o mundo, as condições, ele te sufoca e te passa. E tu não tem a visão espiritual. E tu não tem a visão que Deus está querendo te mostrar. Naquele momento ali, irmãos, eu confesso que eu não tive. E eu confesso que eu não tive. E depois, quando eu cheguei em casa, aí eu fui refletir naquilo. E hoje, ontem à noite, preparando a mensagem, e aí eu me deparei com os justos que viveram pela fé. Aí olha só, para a vergonha minha, a primeira pessoa que eu peguei, Abraão. O que foi que Deus disse para Abraão? Sai daqui, do teu convívio, de tudo quanto é bom, e tu vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão fez o quê? Ele retrucou contra Deus? Não. Simplesmente não. Simplesmente não. Eu acho que se a gente puder pintar esse quadro, eu acho que ele pegou a sacola, o saco, botou nas costas, pegou a mulher dele e vazou, né? E quando eu me deparei apenas em um badalo, de um sino, que a minha fé foi tão pouca. E aí quando eu olho para esse grande homem de fé, os heróis na fé, como o capítulo 11 de Hebreus cita. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Ele recebeu um chamado de Deus para ir a uma terra que ele nem conhecia. Uma terra que ele nem conhecia. E ali, Abraão iniciou a sua caminhada com Deus. Eu quero te perguntar nesta noite, àqueles que nos visitam, como está a sua caminhada com Deus? Eu quero perguntar aos irmãos, como está a sua caminhada com Deus? Ela já começou? Em que estágio ela está? Abraão, irmãos, não sabia nada, não conhecia nada, apenas foi. E ele foi por quê? Porque ele creu. Simplesmente isso. Porque ele creu e acreditou na promessa que o Senhor tinha para ele. E nós, irmãos, estamos acreditando na promessa que o Senhor tem. Nós estamos transpondo barreiras em cima dessa promessa que o Senhor tem para mim e para você.
seja como Abraão, meu irmão. Nas nossas vidas, talvez tenhamos que dar o primeiro passo de fé. Muitas vezes nós estamos parados, esperando não sei o que, Deus já te ordenou e você ainda não deu o primeiro passo de fé. Deus quer mudar algo na sua vida, mas os impedimentos que é a fé restrita te impede de alguma coisa. E o relato que eu dei da casa Vera Lúcia, ele ficou claro para mim. Naquele momento eu não tive a fé suficiente, apesar de toda quarta-feira estar lá. Nós estamos há mais de um ano, mas quando eu vi aquela situação, eu só não voltei porque, digo, não, já estamos aqui, vamos aqui, né? Mas é isso, irmãos. Abraão, o grande homem de fé, ele simplesmente não questionou. E ele creu porque Deus deu a visão a ele. Nas nossas vidas também nós somos assim. Precisamos ter essa visão e dar o primeiro passo de fé. Em alguma situação nova e desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Muitas vezes para nós é uma situação nova, é uma situação desconhecida, assim como era para Abraão. Abraão não conhecia nada daquilo e daquela situação que ali foi colocada para ele. E ali ele simplesmente obedeceu. Então, amados, continue obedecendo na sua caminhada o que Deus tem mostrado a você. Separei também um outro homem, Noé. Noé passou aproximadamente quase 100 anos, Noé e sua família. Quase 100 anos. Fazendo o quê? Construindo um grande barco. E o povo chamando Noé de quê? De louco. Chamando Noé de louco. Mas Noé, ele tinha verdadeiramente confiado tão somente no Senhor e na sua palavra. Tão somente fazia aquilo que o Senhor tinha determinado a ele. Por várias vezes. E Noé vivia no meio de uma sociedade corrompida. Os tempos eram difíceis. E o que eu quero trazer para nossas vidas hoje, meu irmão, talvez tenhamos que prosseguir firme na palavra do Senhor. Prosseguir firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo viva padrões diferentes. Mesmo que você esteja em situações que o mundo te cerca de forma diferente, mas nós temos que exercitar a nossa fé. Noé procedeu dessa maneira. Mesmo o mundo todo olhando para ele com olhares diferentes, com padrões diferentes, contrário à vontade de Deus. Mas Noé continuou. E o que eu te digo nesta noite, meu irmão, meu amado visitante, vale a pena ser fiel até o fim. Noé, ele foi até o fim. Um grande herói da fé, porque ele creu, porque ele aceitou a determinação de Deus para a sua vida, para a vida de sua família. Terceiro e último homem de fé que eu também relacionei, Jó. Jó é o exemplo mais dramático, irmãos. Mais dramático. E o irmão Harrison, quando estava aqui, ele disse uma coisa que eu gosto muito na Bíblia, que é aquele final de Jó. Eu só ouvia falar de ti, mas agora eu te vejo, mas agora eu te conheço.
mas agora eu te vi. E é essa fé, meu irmão, que faz te ver o caminho que Deus tem traçado para você. O caminho que Deus tem traçado para nós. É através dessa fé. Se essa fé ofuscar a minha visão, se eu tiver a minha fé ofuscada, com certeza eu não vou estar na caminhada com o Senhor. O exemplo mais dramático, alguém que viveu impulsionado pela fé, como Jó. Todos vocês já sabem a história de Jó. Todos vocês já sabem o que aconteceu com ele. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos em um único dia, diga-se de passagem. Perdeu seus bens, aquilo que ele acumulou de anos e anos de trabalho. Ele perdeu seus empregados. Mas Jó tinha uma coisa, a fé depositada no Senhor. Porque se Jó não tivesse a fé absoluta depositada no Senhor, ele tinha feito aquilo que a mulher dele determinou. Ele tinha feito, sim. Mas vivendo toda aquela condição, vivendo toda aquela situação, mas ele não amaldiçoou o Deus a quem ele confiava, o Deus a quem ele servia, o Deus que estava presente com ele. Irmãos, isso é uma fé monstruosa, que nos coloca a pensar diante de cada situação mínima que nós passamos, que nós vivemos, que nós criamos, e a nossa fé é prontamente abalada. Jó foi um homem que perdeu tudo isso, mas ele não desistiu da sua caminhada com Deus. Nas nossas vidas, não podemos desistir, irmãos. Jó não desistiu. E nós não podemos desistir dessa nossa caminhada, mesmo que as condições sejam precárias, mesmo que as condições te causem medo, mas não podemos desistir da fé verdadeira no Senhor. Deus, ele tem que ser a força, ele tem que ser a esperança para que nós possamos viver em fé. Abraão foi um homem que obedeceu. Noé foi um homem que obedeceu. Jó foi um homem que obedeceu. Em várias circunstâncias, irmãos. Em várias circunstâncias. Cada herói da fé desse viveu uma época, e viveu uma situação, e viveu circunstâncias, e viveu um mundo que o cercava e tentava impedir que ele prosseguisse na fé. Assim também é nós, irmãos. Hoje, cada um de nós passamos por situações diferentes. Cada um de nós enfrentamos problemas diferentes. Cada um de nós enfrentamos problemas de várias sortes de situação. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, não desista. Tenha a fé genuína. Tenha a fé verdadeira em Cristo Jesus, que nos justificou. Para nós concluirmos, irmãos, viver pela fé
é renunciar a todos os modos de vida que não estão baseados na confiança em Deus, através de Jesus Cristo. Se esse modo de vida não está confiado a Deus, na confiança que você tem em Jesus, essa fé não é genuína. E você tem que renunciar, nós temos que renunciar a ela e trilhar pelo verdadeiro caminho do Senhor. A fé é a força que impulsiona a prosseguir, a não desistir, mesmo que tudo pareça desmoronar. Mesmo que tudo pareça desmoronar. E aí você pode pensar, é muito fácil, né? É muito fácil vir aqui à frente e falar, mesmo que as condições estejam desmoronando. Será que é fácil? Mas não sou eu, de maneira alguma, que vou medir o tamanho da sua fé. Não sou eu, de maneira alguma, que vou medir o tamanho do seu problema. A sua fé, ela é exercitada entre você e Deus. Resta saber se Deus é grande na sua vida. Se Ele está próximo de você, com certeza Ele é grande na sua vida. Se Ele está distante de você, com certeza Ele é pequeno na sua vida. Apesar de tudo o contrário, meu irmão, creia que Jesus, Ele é o Redentor vivo. Jesus é o Redentor vivo. Ele nos justificou através daquilo que nós cremos. Ele nos justificou através da nossa fé. Então Ele é um Redentor vivo. Ele vive nas nossas vidas. Mesmo nas aflições, mesmo nos momentos difíceis, mesmo em situações de desmoronamento. Mas Jesus está lhe sustentando. Que você nunca deixe faltar essa força, esse combustível que te impulsiona como cristão, que te impulsiona como crente, que faz ver o mundo numa situação favorável a você, mesmo que as coisas estejam ruins. Isso é fé, meu irmão.